Um dos assuntos mais importantes que todo pai deve ensinar para os seus filhos, além de eles serem boas pessoas, além de eles amarem a Deus, além de eles serem bons cidadãos para a sociedade, é eles saberem lidar com o dinheiro. Como pais, a gente tem uma responsabilidade. Eu acredito que filhos, eles são como flechas que a gente sempre quer mandar eles mais longe, né? Eu quero que o meu filho, eu tenho 2 filhos por enquanto, eu quero que eles cheguem muito mais longe do que eu fui, que eles conquistem mais coisas do que eu conquistei, que eles caminhem muito mais longe do que eu caminhei. A gente vive uma sociedade onde as pessoas são adultos com uma vida financeira infantil. Por quê? Porque grande maioria das pessoas não tiveram a oportunidade de ter educação financeira na infância. Eu também não tive. Meu pai, uma pessoa maravilhosa, só que ele também não teve educação financeira. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês verem. Meu pai me ensinou o valor do trabalho, o valor do respeito, o valor de você não esperar as coisas de bombejada, de você correr atrás, de você trabalhar mesmo para conquistar algo. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo meu pai por ter me ensinado esses valores, que muitas das coisas que ele me ensinou, ele não foi ensinado, ele aprendeu para me ensinar. E esse é o chamado do pai, esse aqui é o legado dos pais, né? Tentar ensinar coisas para que os filhos eles vão além do que a gente foi, do que os nossos filhos eles sejam maiores e melhores do que a gente. Esse é o objetivo de uma paternidade saudável. Mas tudo na nossa vida hoje, praticamente tudo, a gente tem que precisar de dinheiro. Você tem um plano de saúde interessante, você precisa de dinheiro. Você precisa de uma educação interessante, dinheiro. Quer comer uma comida específica, dinheiro. Quer ir para algum lugar, dinheiro. Quer ter um conforto específico, dinheiro. Então a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro. Se você não quer que seu filho seja um adulto pobre, você precisa ensiná-lo sobre dinheiro. E pobreza não tem relação só com o valor que existe na conta bancária, não, mas a forma que você enxerga o dinheiro. Por exemplo, se você vê um amigo seu prosperando e você fica com inveja, mesmo que você tenha dinheiro, você é pobre. Se você vê uma pessoa prosperando e em vez de você olhar e falar, nossa, que legal, deixa eu tentar replicar aquilo, você fica com inveja, você fica chateado porque uma outra pessoa prosperou e você não, você é pobre mesmo que você tenha dinheiro na sua carteira. Então, precisamos ensinar para os nossos filhos bons valores, precisamos ensinar a lidar com o dinheiro e o objetivo desse vídeo é esse. Vai ser um vídeo um pouco mais didático ali, porque eu vou trazer para vocês passo a passo. Vou compartilhar minha tela aqui, que o tema é exatamente esse aqui, educação financeira para crianças. Felipe, por que a gente precisa ensinar educação financeira para crianças? Porque de 10 famílias, 8 estão endividadas. 83 milhões de brasileiros com nome restrito, nome sujo. Quase metade ganham apenas um salário mínimo. Isso aqui é um estudo ali feito pelo Serasa analisando os últimos 10 anos. A raiz do problema, educação financeira. Mais da metade admite que não tem educação financeira nenhuma. A gente tem o índice PISA, por exemplo, que avalia os conhecimentos dos estudantes sobre aspectos específicos e também tem educação financeira dentro desse índice. O Brasil é a posição 67 de 143 países avaliados. 42% de todos esses inadimplentes estão a mais, escute isso aqui, 10 anos devendo. A cada 10 pessoas, 4 devem há mais de 10 anos. Isso não é aleatório. Isso tem com certeza uma raiz de uma falta de educação financeira, porque 10 anos a pessoa não conseguiu mudar. E isso aqui não é algo aleatório. Isso aqui é uma raiz que vai impregnada no brasileiro de, gente, 8 a cada 10 famílias endividadas. Dessas pessoas endividadas, 40% delas devem há 10 anos. A gente precisa entender o que está acontecendo. Porque o tempo ele faz muita diferença. E tem gente que, assim, que realmente vai ter uma situação complexa na casa, vai ter uma situação complexa na família. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que estão devendo há uma década e não conseguem sair, não conseguem quebrar essa barreira. Beleza, Felipe, eu quero isso, eu quero ensinar o meu filho isso, eu quero que ele seja um vencedor na área financeira. Eu vou te dar aqui alguns passos que a gente pode seguir, né? Você precisa expor o seu filho
ao dinheiro. Então, uma forma muito saudável de você fazer isso, a gente tem a mesada, né? A mesada, mês a mês você vai receber um pouquinho, similar ao que a gente tem como salário, né? Mas para uma criança, um mês é um período muito abstrato, muito grande. Então, se a gente transforma a semanada, a mesada por uma semanada, fica um pouco mais palpável para a criança entender que aquele dinheiro dela tem reações ao longo do tempo. Então, uma semanada estipula um valor, 10, 20, 30 reais, 50 reais por semana, dependendo do que você puder expor ao seu filho ao dinheiro, por semana você vai dar esse dinheiro para aquela criança. Felipe, mas eu vou dar dinheiro para uma criança? Gente, como é que você quer expor a criança à educação financeira sem ela ter contato com o objeto da educação, que é o dinheiro? Então, sim, vai colocar dinheiro na mão da criança para ela entender os efeitos desse dinheiro. Outra coisa importantíssima que você precisa ensinar para a criança para ela ser um adulto responsável. A gente vive no Brasil, e o Brasil é o país do imposto. O I do Brasil é imposto. Então, você vai tirar imposto do dinheiro que você vai dar para seu filho. Vou dar uma simulação aqui, ó. Essa página aqui é muito importante. Você vai fazer, até sair da tela aqui para você entender. Você vai tirar 20% de imposto sobre a semanada do seu filho. Então, por exemplo, você vai dar ali uma renda bruta para ele, assina ali um papel realmente falando aqui, toma aqui seus 30 reais e aqui tá o seu olerite, aqui tá o seu recibo de pagamento da sua semanada, 30 reais e imposto de 20% em cima do valor dele. Então ele vai receber apenas 24 reais na mão. Isso aqui você vai fazer com qualquer valor que você for dar para o seu filho, para ele entender que nem tudo que ele ganha é dele. Ele tem um sócio que vai estar sempre acompanhando ele, que é o governo. Então ele já vai aprender a não gostar de imposto desde pequeno, e talvez ele vai investir em estratégias mais eficientes no sentido tributário, já porque ele já vai ter essa mentalidade de pensar de forma inteligente e não só seguir uma manada. A gente precisa trazer alguns pontos educacionais relacionados ao dinheiro. Trabalho desempenhado, um trabalho bem feito, ou talvez um trabalho inteligente, rende bem mais do que um trabalho não inteligente. Então, é isso que a gente quer para os nossos filhos. Você quer que seu filho comece a contar de 1 a 5 em inglês, por exemplo, comece a aprender inglês, comece a ajudar mais nas coisas de casa para entender o que realmente é importante, comece a atrelar a essas pequenas tarefas a rendimentos da semanada. E aí é interessante porque você já mostra ali, ó, quem entrega mais, quem rende mais, quem gera mais valor, ganha mais. Então a gente já começa a atrelar um bônus a uma atividade prática ali na vida. Aí qual que é o ponto, né? Seu filho já está com dinheiro. Agora você vai ensinar ele a não gastar esse dinheiro, a investir esse dinheiro, e ele tem que gostar de guardar dinheiro. Ele não tem que gostar de gastar, ele tem que gostar de guardar. E como que a gente vai ensinar isso? Aplicando juros a favor do seu filho, e não contra. Hoje no cartão de crédito, por exemplo, se você não paga, você já está ali 10, 20, 50% de juros que você está pagando. Quando você investe, é muito menor, mas você está recebendo juros. E é exatamente isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Pague para ele ali, por exemplo, para ele entender o que realmente é interessante, uns 10% ao mês sobre tudo que ele não gastar. Então, assim, olha, filho, você tem aqui 40 reais que você não gastou. 10%, então agora é 44 reais que você tem. E a ideia é dar essa taxa exagerada de crescimento mesmo ao mês para ele entender de forma simples que existe um benefício muito importante de você não ficar sem dinheiro, de você não gastar tudo que você tem. Existe um benefício prático nisso e ele mesmo como criança já vai começar a entender isso. Então essa parte aqui é muito importante. Atregue também os presentes, as coisas que você quer dar ao seu filho para ele entender que as coisas na vida têm um custo, que é um presente específico, custa 100 reais, você tem somente 50, então você vai ter que emprestar ali mais 50 para o seu filho. Empreste a juros para ele entender, e aqueles juros vai ser descontado na semanada dele. Então assim, se ele pediu 50 reais,
Comece a pegar faz uma linha de crédito para ele com 20% de juros ao mês, com 50% de juros ao mês, para ele entender que pegar dinheiro emprestado dói, para ele entender que é melhor ele juntar o dinheiro dele inteiro para comprar aquilo que ele precisa do que ele antecipar um desejo, antecipar um sonho e por causa disso ficar endividado. Se muitos dos adultos aprendessem isso desde a infância, grande parte daqueles endividados não estariam endividados. Isso a gente precisa blindar o coração e a mente dos nossos filhos para eles não fazerem isso. E nesse sentido, a gente já vem para o próximo conceito, que é começar a separar aquilo que a gente vai gastar, daquilo que a gente vai poupar, daquilo que a gente precisa investir. Então, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Você vai pegar ali, nessa estratégia que a gente montou, e explicar para o seu filho: parte desse dinheiro que você está recebendo, você vai guardar, parte você vai gastar, parte você vai investir. Então você pega ali num potinho, você paga em 3 mesmo, visualmente, para ele entender: olha, recebi a minha semanada. Isso aqui tá querendo um presentinho, tá querendo comprar um doce, tá querendo comprar alguma coisa. Do potinho de gastar que a gente vai tirar o dinheiro. Do potinho de poupar, a gente vai tirar dinheiro? Não. No potinho de poupar, ele é poupar, ele que vai render ali os 10% ao mês, só que a gente precisa deixar visual para ele entender, para ele ver ali os 3 potes. E o pote do sonhar. Você quer ser o quê, Felipe? Eu quero ser um jogador de futebol e jogar na Europa. Vamos colocar nesse potinho aqui o dinheiro da passagem da Europa? Eu quero conhecer tal lugar. A menina, quero ir na Disney um dia. Gente, uma criança de 5, 6, 7 anos já tem totalmente condições de fazer isso como adulta se ela continuar dessa mentalidade que a gente está trazendo aqui desde pequena. A gente está investindo no futuro dos nossos filhos. Então esse aqui é o pote do sonho. Vamos guardar dentro do pote do sonho para a gente deixar aqui. Coloca uma fotinha do objetivo no potezinho para ele entender que coisas grandes requer grande esforço e que os sonhos de curto prazo talvez podem atrapalhar os nossos sonhos grandes, os nossos sonhos de longo prazo. Vamos ensinar isso para as nossas crianças? É exatamente isso aqui. Separe em 3 potes a semanada da sua criança para ela poder realizar os sonhos, gastar com o que ela quer e poupar. Então a gente tem esses 3 pontos aqui. Mas Felipe, o sonho da minha criança é muito grande e a gente vai guardar R$4 só dentro do potinho de sonhar. É inviável, é impossível, né? Vamos pensar dessa forma: é inviável, é impossível. O que nós vamos fazer? Vamos trazer mais um conceito para a criança, para ela ganhar mais escala no dinheiro dela. Ela precisa começar a empreender. E aí, trazer uma brincadeira que vira coisa séria, porque empreender, a gente precisa empreender. Porque todo mundo vende alguma coisa. Se você trabalha numa empresa CLT, PJ, enfim, sem contrato, você está lá vendendo as suas horas. Se você trabalha fazendo algum projeto específico, você está vendendo o seu intelecto, você está vendendo sempre alguma coisa. Se você construir um produto e está comercializando, você está vendendo um produto. Então incentive a sua criança a começar a ter esse pensamento empreendedor. Os empresários malvadões, isso aí é uma coisa de gente de mente pobre que tenta ensinar para os nossos filhos. A sociedade precisa de empresários, a sociedade precisa de pessoas bem-sucedidas. Você só está me assistindo agora porque teve algum empresário bem-sucedido que criou um dispositivo que permite que as pessoas assistam as outras na internet. Então a gente tem que proteger, blindar a mente dos nossos filhos desse tipo de pensamento, que senão vai se tornar um adulto medíocre de pensamento nesse aspecto financeiro. Incentive a criar um primeiro negócio. Doce, artesanato, não sei o que, lucro do empreendimento, imposto zero em cima do lucro. Isso aqui é para incentivar mesmo a pessoa a calcular. Ensine a criança a calcular quanto custa, quanto vende, quanto sobra. Traz esses conceitos. Eu vou fazer um chaveiro para vender. De matéria-prima precisa de... Você vai vender a R$3, você vai gastar R$2 de obra-prima. Então o lucro que você tem é R$1. Ensine isso para a criança. Gente, talvez essa é a parte mais importante do vídeo. Inspire o seu filho
a empreender. Ensine o seu filho, porque bons empreendedores, às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa e ela vai saber se vender melhor, ela vai saber vender o seu trabalho melhor, vai alcançar melhores cargos dentro da empresa, tudo inspirados por saber vender, saber empreender, saber lidar melhor com a matéria-prima que ela tem. Uma vez que essa criança, você já está acompanhando e fazendo isso há algum tempo com ela, comece a investir de verdade o dinheiro dela, porque no futuro, realmente ali, o tempo é a melhor, é o que vai trazer mais alavancagem no dinheiro da criança, é o tempo, é os anos passando, porque conhecimento é o investimento que paga os melhores lucros. Talvez você não teve a oportunidade de ter educação financeira na sua casa, na sua família, dos seus pais, mas a responsabilidade de transformar filhos melhores, de fazer seu filho ir mais longe do que você, é sua. Eu vou deixar o link com esse material aqui gratuito para você acessar aqui na descrição desse vídeo. Você pegar ali o passo a passo, reveja o vídeo aqui, deixa aqui nos comentários se tem algum aspecto que você ficou com dúvida para implementar, mas o objetivo do meu canal é trazer famílias saudáveis financeiramente, filhos saudáveis financeiramente, pais, homens, mulheres saudáveis financeiramente, para conseguir serem cidadãos melhores. A Bíblia fala muito sobre finanças, a Bíblia fala muito sobre dinheiro, a Bíblia fala muito sobre guardar, sobre investir, sobre generosidade, e a gente tem que aprender e aplicar isso na nossa vida também. Então, Deus te abençoe, não deixe de se inscrever, dar like aqui no vídeo se você gostou, compartilha com alguém que você ama, e até o próximo vídeo.